Olá, eu sou a missionária Graça Lopes. Há bastante tempo eu não publico um vídeo e eu escolhi então esse tempo que está propício para o assunto que eu quero compartilhar com você. É um testemunho pessoal, né? Uma experiência que eu tive e como todo testemunho pessoal não é regra de fé e conduta, o que é regra de fé e conduta é a palavra. Então eu vou ler um texto e depois eu vou estar compartilhando com você. E vou pedir para você também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque o objetivo do vídeo é alcançar o coração dos pais, né, dos educadores, dos líderes religiosos, para que a palavra do Senhor, né, traga luz, como diz a própria palavra, porque nós somos luz, né? Ele diz, vós sois luz no Senhor. Então, onde tem luz, tem clareza e dissipa as trevas. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o 11, diz assim, olha o 10, desculpa, o 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então ele está dizendo que nós temos que andar, essa palavra andar é viver como filhos da luz, numa nova realidade de vida, porque Jesus ele nos transportou do império das trevas, né? E nos trouxe para o seu reino de luz. Então agora nós temos que andar de maneira, agindo, né? E vivendo como filhos da luz, como filhos de Deus. E essa palavrinha que significa, né, que nós não deveríamos ser cúmplice, ele está dizendo que nós não podemos estar de acordo com as obras das trevas, porque é isso que essa palavra quer dizer, né? É ser participante, cooperar ou colaborar ou se associar com as obras das trevas, porque ele diz que agora nós somos filhos da luz. Então, se somos filhos da luz, porque Cristo nos resgatou das trevas e agora então a gente não pode mais compartilhar, compactuar, né? E nos envolvermos, porque foi de lá que ele nos tirou. Então, eu quero aqui estar falando para você que no ano de 2001, eu coloquei o meu filho numa escola bem conceituada. E meu filho tinha um sonho de ser um profissional e nós colocamos ele nessa escola. Tudo ia muito bem até o dia do meu filho estar com um sintoma que ele começou então a desenvolver um tique, e que para nós era um tique nervoso, mas era uma coisa muito assustadora. Ele começou a virar o pescoço para trás, andando, olhando para trás. E eu levei ele ao médico, um médico, né, militar, um médico oficial e da área militar, e esse médico falou para mim assim, olha, o seu filho ele recebeu uma sugestão. E você sabe que isso não é um termo, né, médico, de um médico, um profissional falar. É a forma dele falar que meu filho estava ali recebendo um sofisma, um pensamento, né, que ele aceitou aquele pensamento e aquilo estava influenciando emocionalmente o meu filho. E eu, como serva de Deus, eu entendi que ele estava dizendo que não era algo físico, que ele não passou nenhum remédio. Então eu fui buscar em oração. E então eu comecei a orar pedindo ao Senhor para mostrar para mim, revelar o que estava acontecendo. E um dia eu recebi um bilhete da escola e a professora estava dizendo para mim que o meu filho ia participar de uma festa onde ele seria o personagem de um bruxo. Ele seria um bruxo. E eu, então, né, como evangélica, como serva do Senhor, conhecedora da palavra de Deus, eu entendi logo que aquilo ali eu não deveria deixar meu filho participar. E eu peguei o dicionário da escola, a escola dava esse dicionário para todas as crianças e fui
peguei no dicionário a palavra bruxa, e aí fui puxando, até chegar em ocultismo e até chegar em religião. E eu então fui à escola e cheguei na escola e falei, eu não fui como missionária, não fui falando que eu era evangélica, eu simplesmente peguei o dicionário e fui à escola pelo dicionário da escola. Eu falei então com ela, né, que pelo dicionário ela estava entrando numa área da religião e que ela não deveria, né, aquilo ali, ela não deveria entrar naquela área. Por quê? Porque eu, conhecedora também dos direitos que eu tenho no meu país, sabendo que o meu país é um país laico e que eu tenho o direito de professar a fé que eu quiser, né? Qualquer um tem esse direito. Então, ela não poderia estar dando aquele conteúdo que, pelo dicionário, falava de ser uma religião. Então, ela entendeu, não houve problema nenhum. Só que, no dia, eu estou aqui com um bilhetinho, no dia 28/11, já em novembro, ela me manda um bilhete falando que eu deveria comparecer na escola. Eu fui com uma amiga e quando eu cheguei lá, eu ainda não sabia do que se tratava. Ela não deixou a minha amiga entrar. Mas eu entrei sozinha, ela estava com umas 2 pedagogas em uma mesa cheia de livros e ela me deu um documento para eu assinar dizendo que eu não estava de acordo com o ensino da escola. Mas até então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu disse, não, muito pelo contrário, você é uma boa professora. Aí ela falou daquele episódio meu, que eu falei para ela pela lei do país e que eu falei que eu era evangélica. E aí ela disse, você não está de acordo? Eu falei, não, não é isso. É só que aquela prática, o Halloween não é cultura do Brasil. O Halloween é religião, né? Eu até tenho aqui, eu vou ler para você, foi o que eu falei para ela, né? O que significa o Halloween? O Halloween significa véspera de todos os santos, que Hallow, significa santo, e o In ou Ev, que quer dizer véspera. Você pode ver isso no dia 31, né? As pessoas comemoram, né, o Halloween, porque no dia 1º é o Dia dos Mortos, de Todos os Santos, e no dia 2, o Dia dos Mortos. Então, é véspera de Todos os Santos, mas o Halloween é uma festa dos mortos, é uma celebração, né, de sofrimento, de horror, e por isso que você vai ver as fantasias do Halloween, de bruxo, né, de cemitério, de sepultura, de caveira. Tanto é uma religião, não é uma brincadeira. Halloween não é brincadeira. E eu, como conheço a palavra do Senhor, eu não podia deixar meu filho participar, porque é isso que a palavra fala, que eu não posso ser cúmplice. E eu ainda, como diz a palavra, eu ainda tenho, né, que condenar essa prática. Então ela, né, me chamou de fanática, tudo bem, eu não me incomodei porque o que as pessoas pensam acerca da minha fé não muda a minha fé, não muda a minha convicção, né, é a minha escolha, eu tenho escolha e eu quero que as pessoas respeitem a minha escolha como eu respeito das pessoas. Mas eu fui embora, peguei a pastinha, o problema todo era essa pastinha aqui que ela tinha que me entregar. Essa pasta continha todo o trabalho do ano todo que a professora ela dava para todos os alunos e ela tinha que me entregar essa pasta. E aí, então, ela teve que me entregar a pasta, que era um direito que eu tinha. E eu fui embora. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui, né, ver o conteúdo da pasta, eu me assustei, porque ela trabalhou o ano todo sobre feitiçaria, bruxaria, né, ocultismo. Olha o que ela ensinava. Ela ensinou as crianças a fazer um livro inteiro sobre bruxaria, a bruxa Raimunda, o veneno, né, da bruxa, o feitiço da bruxa, tudo que você pode imaginar sobre bruxa, ela ensinou. Inclusive a capa do livro, né, era da bruxa, o encantamento, né, a magia, tudo ela ensinou, fora as folhas avulsas, né, que ela ensinava às crianças sobre veneno de cobra, né? Olha aqui, olha, a fada, como se pegar a esteira, como usar a varinha,
a varinha, ela levava as crianças a dizer que gostava das bruxas, e esse não era o ensinamento que eu dava para o meu filho, né, ó, inventava o feitiço, inventando o feitiço, olha outra aqui, olha, veneno de cobra, ensinando a fazer o feitiço com veneno de cobra, com goma de inseto, né, com língua de cachorro, com cabeça de cachorro, né, o bruxo, que o bruxo não era egoísta, ela levava as crianças a gostar de bruxaria, a gostar de feitiçaria, e essa era a preocupação dela, de me entregar essa pasta. E aí, quando eu recebi esse material, né, eu fui ao órgão do quarto CRE, no MEIA, e quando eu cheguei lá, levando esse material, eu não fui como missionária, como espiritual, eu fui como uma mãe preocupada, convicta da sua fé, com aquilo que nós ensinamos nossos filhos, e eu cheguei lá, eu só mostrei a pasta, então ali, né, os orientadores, os educadores me disseram, essa mulher é uma bruxa, ela entrou numa área que ela não pode, e me orientou o que fazer. Eu fui ao diretor da escola, ele mandou chamar ali, né, a elas e também uma outra pedagoga que tinha 30 anos da escola, e quando ela veio, que ela veio tentar falar comigo que o Halloween era uma prática, era uma cultura, eu disse para ela que não era cultura do Brasil, que o Halloween era uma festa dos mortos, que aquilo era ocultismo. Perguntei a fé dela, ela me falou que ela tinha uma fé católica, eu disse, o católico crê na Bíblia, não é que eu sei, o católico praticante crê na Bíblia, e aí eu fui e falei para ela, a senhora sabe que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, lá em Levítico 19:31, lá em Levítico 20:21, a senhora sabe dizer o que está em Apocalipse 21:8, a senhora também sabe o que está escrito em Isaías 8, né, no versículo 19 e 20, onde o Senhor diz que nós não devemos consultar os mortos a favor do vivo, até porque se você quer saber sobre a morte, quer saber sobre os mortos, consulte aquele que morreu e ressuscitou, e o nome dele é Jesus. Ele vai dizer tudo para você sobre como é perigoso morrer sem ele, né? E quem morre com ele, quem morre sem ele. Então ela não teve argumento. Aí quando as professoras chegaram, as pedagogas também não tiveram argumento, porque eu estava calçada. É isso que eu quero compartilhar nesse testemunho. Na época eu não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, as ferramentas. Então as minhas amigas, elas me davam, né, ali essas folhas avulsas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós temos livros, olha, eu descobri esse autor aqui, que é o Guilherme Shelby, né, Conflito e Violência na Escola. Tem esse aqui também, que é Educação Sexual para Crianças, os Limites e Desafios, onde aqui ele mostra a lei, todos os direitos que uma mãe, que um pai tem. Então eu quero deixar aqui, né, no meu canal esse testemunho para orientar você, para te dar ferramenta, mamãe, de que nós temos direito de proteger nossos filhos. Quem protege os filhos é o pai e a mãe. Então aquela professora entendeu que eu não era uma mãe comum, que além de estar preocupada com o futuro do meu filho, eu também estava preocupada com a vida espiritual do meu filho, porque o meu filho estava tendo um sintoma que alcançou o físico do meu filho por estar fazendo práticas contrárias àquilo que a gente ensinava para ele dentro da nossa casa. Muitas crianças, filhos de evangélicos, estavam na psiquiatria, passando por tratamento psicológico, né? E eu orando pelo meu filho. E talvez você diga, mas missionário, o seu filho também foi alcançado. Foi. Por quê? Porque se aquilo não acontecesse com o meu filho, não é? Eu não poderia estar aqui contando esse testemunho para você. E eu fui aquele diretor, levei essa pasta para ele. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele, olha, eu coloquei o meu filho aqui para o meu filho ser um profissional. Eu não coloquei meu filho nessa escola para ele aprender bruxaria e feitiçaria, para ele ser um bruxo. Eu coloquei ele aqui para ele ser um profissional. E quando ele olhou aquele livro, né, que ele ficou lá sem argumento, elas sem argumento,
Eu então peguei a pasta, falei para ele, agora eu vou falar para o Senhor, eu vim como mãe, mas agora eu vou falar como profeta. O Senhor não sabia o que estava acontecendo no culto da sua escola, mas a partir de hoje o Senhor não é mais inocente diante de Deus, o conhecimento chegou até o Senhor. E o Senhor sabe muito bem o que a Bíblia fala sobre essas práticas de ocultismo, de religião, de feitiçaria. O Senhor não é mais inocente diante de Deus. E eu então saí daquela escola e quando eu coloquei meu pé para fora daquela escola, o Senhor me deu essa palavra que eu quero compartilhar com você, que está em Ezequiel, capítulo 40. Eu vou ler o versículo 4 na versão da Bíblia Viva, que diz assim: e o homem me disse, filho do homem, observe bem, ouça bem com atenção, decore tudo o que eu vou lhe mostrar. Foi por isso que você foi trazido aqui. Você agora deve ir e contar ao povo de Israel. Foi isso que Deus falou comigo. Deus disse para mim, para você ver tudo isso e ouvir, eu te trouxe esse lugar para agora você ir e anunciar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa com aquela pasta, a minha mãe chegou para mim e disse assim, não jogue essa pasta fora, porque essa pasta é um documento e é um documentário para você saber que Halloween não é brincadeira. O diabo tem colocado pessoas em todas as áreas para poder atingir os seus filhos, nossos filhos. O meu filho foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Mas se o meu filho, se eu não tivesse sido uma mãe atenta, talvez o meu filho estava hoje com um problema emocional, de ordem psicológica, não é? Porque Deus libertou meu filho. Existe um texto em Eclesiastes, se eu não me engano, é o capítulo 7, se eu não estiver enganada, que diz que a opressão faz endoidecer. O meu filho disse que ela levava eles, induzia eles a ver espíritos dentro de uma garrafa. E quantos filhos de cristão não dormia, estava passando por um processo emocional e sem a gente saber o que estava acontecendo. E eu precisei passar por isso para chegar até aqui e hoje contar para você e ser participante da libertação do meu filho, porque só foi Jesus que me libertou, que libertou meu filho. Então eu vim aqui dizer para você que Halloween não é brincadeira, Halloween não é cultura, Halloween é festa dos mortos. Entra no Google, pesquise no Google que você vai ver o que é que eu estou falando, porque a Bíblia diz que aquele que participa, não é? Ou que tem envolvimento com o ocultismo, o que eles podem fazer? Abrem portas espirituais, no mundo espiritual, portas para que o inimigo depois toma em posse daquela criança, daquela casa. E a palavra do Senhor diz que a gente não tem que ter nada maldito dentro da nossa casa, porque a casa do justo habita a bênção, como diz Provérbio 3:33. Na casa do justo habita a bênção, não habita a maldição. E em Deuteronômio capítulo 7 diz que quando nós trazemos a maldição para dentro da nossa casa, a maldição é um laço para a destruição da nossa família. Fica aqui o meu testemunho para você saber que Halloween não é brincadeira. Halloween é religião, Halloween é satanismo. Basta você ver nas escolas, nos cursos, né? Na televisão, aonde você vai comprar coisa é bruxo, é coisa de mortos, e a Bíblia condena essas práticas. E eu, conhecedora da palavra, mas também conhecedora dos meus direitos na minha nação, Deus me deu a vitória. Papai e mamãe, lute pelos seus filhos. A maior cobertura espiritual dos filhos é o papai e a mamãe. E nós temos, além de ter o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, que não nos deixa enganada, ele também levanta pessoas e nos dá conhecimento da lei, para que a gente também possa ter as ferramentas necessárias para a gente lutar pela nossa geração. Que Deus abençoe você e que você possa ter sido edificado por esse testemunho. Fique na paz do Senhor.